Bom, agora, depois de mercado, o assunto também é um assunto pertinente, importante, muito falado nesses últimos tempos, que é o clima. Ninguém melhor para falar conosco aqui do que a Estel Cias, que é mestre, autora de Metsul.com e meteorologista formada pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, mestre em meteorologia pela Universidade de São Paulo, sócia-diretora da Metsul Meteorologia, com passagens pelo Grupo RBS, Canal Rural e também a Defesa Civil de São Paulo. Estel, prazer te ter aqui conosco. A palavra é tua. Bom, primeiro agradecer o convite do Felipe e parabenizar pelo evento e a gente cada vez mais dentro de um cenário, de um contexto em que o clima tem se tornado extremo e nós gaúchos, né, nos últimos meses sentimos muito isso. Então a gente tem que começar a imaginar realmente a adaptação a essas condições severas e isso passa inevitavelmente pela produção agrícola, pela produção de alimentos, que acaba sendo muito exposta a todas essas variáveis. Olhando o cenário futuro, falo futuro de curto, médio e longo prazo. Esses extremos, a gente, na experiência do dia a dia da previsão do tempo, a gente tem observado que esses extremos têm se tornado cada vez mais comuns. Isso é fato concreto. Basta ver aí a estiagem de 2021, 22, 2020 a 22, e com grande impacto no setor agrícola. As dificuldades, os desafios que tivemos em 2023, 2024, por conta de um super El Niño, com excesso de chuva no momento de plantio, com excesso de chuva no momento da colheita, do escoamento da colheita. E o que vem agora, né? Desde o início do ano se falava de um resfriamento do Oceano Pacífico, de alguma configuração de laninha, e que até agora não decolou. Havia toda uma expectativa, uma ansiedade por parte do setor agrícola, e todas essas variações, essa variabilidade no clima, ela também faz parte desse processo de extremos. Então, nós temos que imaginar o que a gente avalia, né, para os próximos meses, é que vai haver um laninha muito fraco, ou pelo menos uma neutralidade fria, e isso já traz impactos na principal cultura aqui do Rio Grande do Sul, que é a soja. Olhando o sul de uma forma geral, o Paraná está sofrendo com uma estiagem muito severa aí nesses últimos meses. O centro-oeste e sudeste, nesse momento, passa por uma situação crítica com relação aí à escassez de chuva e que vai ter impactos em outros setores, principalmente o setor elétrico, que também é importante, né, para o custo, né, da produção. Então, a gente tem que olhar, realmente, é uma conta bem difícil de fazer, de complexa, desse cenário climático e de todas as suas consequências, porque vai reverberar em vários setores da sociedade. E o cenário que a gente enxerga, primeiro, né, quando se fala em laninha, já há uma sentença de seca e estiagem. Não há essa sentença, não há algo de concreto nesse sentido aqui no sul do Brasil. Mas, de fato, haverá a gente tem que entender que a característica da chuva, nesse momento, ela é mais irregular, falhada na lavoura, e ter um resfriamento não é algo bom que vai ajudar, que vai realmente trazer um cenário mais positivo. Mas a gente tem que olhar, quando a gente fala em clima, nesse cenário atual, principalmente tendo como base o que aconteceu no ano passado, todos os oceanos do planeta. Ano passado, a gente não tinha apenas um El Niño, nós tínhamos todos os oceanos mais quentes, e tudo isso colocou muita energia na atmosfera, tanto que os extremos não foram exclusividade do Rio Grande do Sul, foram acontecendo em vários pontos do planeta. E essa é a forma que a atmosfera encontra para acomodar todas essas mudanças, esse aquecimento que tem se observado nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos. Então, a forma da atmosfera acomodar e tornar possível a nossa vida aqui, é gerar esses extremos para manter esse equilíbrio. E, diante disso, o agricultor vai ter que se preparar, e essa tecnologia que ele se traz, acredito que será fundamental daqui para frente, porque cada vez mais aquele grãozinho que é semeado na lavoura, talvez ele não encontre todos os nutrientes, incluindo água, luz suficiente, dependendo do cenário, e toda a tecnologia que puder ser implementada para fazer esse grão mais resistente, mais resiliente até, eu diria, a todas essas mudanças, a toda essa condição de clima extremo, é um passo a mais que o agricultor dá no sentido de aumentar a eficiência na sua produção e garantir o alimento, porque o alimento será
algo de que terá uma demanda enorme, olhando para 10, 20 anos para frente, a projeção é de que a população mundial tem um aumento quase 50% do que a gente tem agora, e como alimentar todas essas pessoas, né? Como tornar possível a vida também nesse aspecto de alimentação. É a agricultura ser mais eficiente, e seja nas todas as tecnologias que se tem já implementado hoje em dia, e essa é uma tecnologia que acredito que será fundamental, aliada a todos esses desafios que o clima a gente consegue prever, consegue antecipar, alertar, mas a gente vai ter que realmente conviver com todas essas alterações que a gente tem observado nos últimos anos. Então, temos que ter esse olhar, temos que ter a ciência junto, caminhando junto com essas mudanças, e o ser humano tem essa capacidade de adaptação. Então, acredito que essa será uma forma de mitigação, de adaptação, e conseguiremos manter o nosso conforto, né, todo esse mercado muito ativo, apesar de os desafios aumentarem mais. E esse é o cenário que nós enxergamos aí para os próximos meses. A chuva irregular, a chuva falhada, que é um desafio para o agricultor. É claro que existem as peculiaridades de cada região, que vai reagir de uma forma diferente. Só o agricultor conhece a sua propriedade, só ele sabe dos desafios que lá encontra. Eu, meteorologista, eu olho de uma forma mais ampla, né, mas a gente, tendo esse olhar mais personalizado, de fato, há como integrar todas essas tecnologias e aumentar a eficiência na lavoura, e isso passa por essa tecnologia que a Elicite está trazendo. E acredito que está muito ligada assim, à minha área também, porque eu posso dizer qual é o problema e eles podem ajudar na solução desse problema. Infelizmente, eu falo muito de problema, as pessoas falam às vezes, meteorologista não dá notícia boa, mas a gente está aqui justamente para antecipar, para preparar as pessoas para que não tenham surpresa, seja na cidade, seja na lavoura. A gente ter a informação é uma forma de estar preparado e reagir da melhor forma possível com todas as estratégias para que esse desafio vá acontecer, mas a gente consegue sair com menos risco, com menos desafio deste cenário. Então, é isso que a gente enxerga. Olhando o cenário no curto e no médio prazo, um resfriamento do Pacífico que pode reduzir a chuva, sim, pode trazer ondas de calor severas ainda neste verão. A gente tem falado muito de calor, essa semana é uma semana em que nós temos esse cenário no centro do país, áreas produtoras dizimadas por incêndios, terão todo um cenário de desafio aí para reconstruir, para deixar essa lavoura produtiva logo na hora da semeadura. Então, o calor também vai ser muito falado nesse verão, e a escassez de chuva pode ser um desafio que a gente vai conseguir prever, antecipar, e o agricultor vai ter que, mais uma vez, enfrentar isso com muita honra e com muita batalha, esses desafios que virão. Pois é, e falaste aqui do trabalho de, às vezes, dar notícias ruins, né, que o meteorologista tem, mas essas notícias são importantes e fundamentais justamente para ter todo esse alerta, todo esse preparo, não só do produtor, mas até das próprias autoridades também, justamente nisso, né? Não, exatamente. O ano passado a gente projetava essa dificuldade na lavoura na época do plantio, então a gente conversou com muitos produtores sobre esse desafio, de qual semente que ele ia escolher, em que momento seria esse ciclo curto, como é que ia se adaptar a esse cenário, no momento de preparar a lavoura está inundada com as enchentes que começaram lá já em setembro, e depois, lá no período da colheita, muitos tentaram, assim, olha, a gente enxergava aquele cenário ali de abril para maio, claro que lá em fevereiro, março, a gente não tem exatamente a data, mas assim, quem pudesse antecipar a colheita escaparia desse risco, mas também teria que escolher onde armazenar, porque onde armazenar também podia estar numa área de risco com relação à chuva. E hoje em dia a gente já tem até uma dificuldade de dizer o que é área de risco, porque num cenário como aconteceu no mês de maio desse ano, áreas que não eram de risco passaram a ser. Então, são muitos desafios aí, e o agricultor tem que pensar nisso também, na questão do armazenamento. Ele tem o sucesso, ele tem efetividade na lavoura, e onde armazenar? Tem que ser em local seguro também, no momento de escoar, encontrar alguma dificuldade, também conseguir assegurar, proteger, né, todo aquele trabalho de uma safra inteira nessa questão do armazenamento, que também tem que ser pensada daqui para frente.